Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e trago hoje para vocês um convidado muito especial, o Alexandre Guimarães. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. O Alexandre, ele é expert em contabilidade. Ele é da empresa Numeric, ele trabalhou ali muitos anos na KPMG e ele conhece ali profundamente um dos sócios do grupo G3, que é o Jorge Paulo Lemann. Vocês trabalharam juntos, não é isso? Não conheço profundamente, mas foi meu patrão. Então, mas é patrão, né, Alexandre? Quem não conhece seu patrão? Talvez ele não se lembre de você, mas a gente nunca esquece do nosso chefe, vamos colocar assim. E a gente vai trazer para vocês hoje o assunto das lojas americanas. Eu conversava aqui anteriormente com o Alexandre e a gente trata de números naturais, números reais, números complexos. Mas essa questão das lojas americanas, ela nos apresentou números estranhos, números muito estranhos, difíceis, né, dessas pessoas que trabalham, né, nesse mercado de entender, quanto mais nós, réis mortais. E o que acontece, né, esse rombo, ele veio à tona, né, ele foi colocado na imprensa no dia 11 de janeiro agora de 2023, né? O então CEO da empresa, o senhor Sérgio Rial, vem e traz à tona, depois de conversar ali com o que ele chama de executivos remanescentes, que ele farejou algo estranho e ele aparece aí com 20 bilhões de reais que estavam sumidos. E depois nós entendemos que tinham ali mais 20 bilhões de dívidas. Ou seja, e no final esse número parece que ainda é maior, não é nem 40 bilhões. A gente vai conversar aqui com o Alexandre, ele vai tentar explicar para a gente o que está acontecendo. Os bancos estão bastante alvoroçados. O crédito, que já era muito complicado, você conseguir crédito no mercado, e a gente está falando de uma empresa que ela tinha ali o seu status, né? A gente chama ali de AAA, né? Ela era considerada uma empresa sólida, né? Uma empresa bastante bem gerida, então ela conseguia ter muito crédito. O que acontece hoje? A gente até estava lendo uma notícia que saiu no Deutsche, que as empresas estão com muita dificuldade hoje de buscar crédito junto aos bancos, porque os bancos estão muito assustados com tudo o que aconteceu. E a gente vai, eu vou pedir para o Alexandre aqui tentar explicar para a gente, porque quando a gente fala de balanço, né, e a gente está falando de uma empresa de capital aberto, né, com ação na bolsa, esse balanço e todas as informações financeiras, elas precisam estar à prova de bala. Correto, Alexandre? Sim, é assim. Na verdade, quando a gente fala de uma empresa como Americanas, uma empresa quase centenária, né, 94 anos de fundação, uma empresa aparentemente sólida, né, em bolsa há muitos anos, então ela aparentemente era uma empresa sem problemas de números, aparentemente. O que aconteceu aí no dia 11 de janeiro é um desastre sobre muitos aspectos. Em primeiro lugar, traz uma crise de credibilidade, né? E aparentemente, essa credibilidade fez com que desmoronasse a empresa de uma forma muito, muito rápida. Porque se a gente parar para pensar, a última demonstração financeira publicada da Americanas foi em 30 de setembro de 22. Né? A comunicação ao mercado do Sérgio Rial foi no dia 11 de janeiro e até esse momento que nós tenhamos conhecimento, a empresa ainda não publicou as demonstrações contábeis ou financeiras de 31 de dezembro. Então, a informação que a gente tem é aquilo que foi publicado, que é uma informação pública de 30/9. E você vê como
a coisa degringolou muito rapidamente, de forma que os bancos, de uma hora para outra, queriam já executar as dívidas, né? E eu acho que muito do que aconteceu e um pouco da explicação do real tem a ver com isso, né? Da questão dos covenants e risco sacado, algumas coisas que a gente pode tentar explicar mais adiante, mas fez com que a situação financeira da companhia ruísse em pouco mais de uma semana. Realmente foi uma coisa... Não, foi um absurdo. A ação, ela despencou, né? Ela virou pó. Sim. Ela acabou. Caiu mais de 90%. Caiu mais de 90%. Você imagina, né? Eu recebi informação, né, que tinha toda uma equipe de um banco agora, que é uma fintech, que é o Nubank, que estava investindo em ações da Americanas, e eles mandaram que praticamente toda aquela equipe embora. Agora, é isso que eu te pergunto. Vamos dar assim, alguns passos para trás, né? Quando a gente fala nesse balanço, e não é só o balanço, né? O balanço é o DRE, você tem o fluxo de caixa, você tem várias informações financeiras, e essas informações, elas estão acessíveis, elas são públicas, correto? São públicas. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu queria entender, eu vou te fazer uma pergunta. A gente entende que é uma empresa de capital aberto, mas ali a gente tem os 3 maiores acionistas, que é o Jorge Paulo Lemann, é o Beto Sicupira e o Marcel Telles. Marcel Telles, exatamente. São eles 3, e pelo que a gente levantou de informação, eles possuem quase que 20% das ações das lojas Americanas. Sim. Correto? Aí você tem os executivos que trabalham nas lojas Americanas. Você tem o CEO, você tem o CFO, né? Para quem não sabe, essas siglas é o Chief Executive Officer, que é como se fosse, né, o presidente da empresa. Presidente executivo. Exatamente. Aí você tem o diretor financeiro, você tem os diretores, o comercial, o diretor jurídico, você tem a equipe ali, né? E você tem o conselho de acionistas, correto? Sim. Todas essas pessoas têm acesso a essas informações. Sim. Correto, Alexandre? Sim. E todas essas pessoas têm capacidade suficiente de compreender o que está dentro do balanço, o que está nesses demonstrativos, correto? Corretíssimo. Na verdade, o histórico desses executivos e, sobretudo, dos executivos que vêm aí da escola GP ou 3G, né? Uhum. Inclusive, eles são muito conhecidos por serem bons com números. Uma das características aí da filosofia GP é justamente essa: é corte de custos, é olhar número com lupa, é trabalhar com número o tempo inteiro, melhorias operacionais. Isso faz parte da cultura empresarial do Lemann e a turma dele. Então, assim, é lógico que a gente vai estar elucubrando algumas coisas, né? Mas, assim, fica difícil, porque, assim, ainda existe uma investigação em curso, né? Mas tudo leva a crer que eles vão se deparar ali com uma fraude. E, sendo uma empresa de capital aberto, fraude, nesses termos, é um crime. Sim. E não é um crime pequeno, não. E a gente não está falando só de Brasil, depois a gente pode trazer também aqui algumas informações, a gente está falando de fraude nos Estados Unidos, onde o buraco lá é muito mais embaixo. Uhum. E aí eu te pergunto, essas pessoas não sabiam do que estava acontecendo? Porque isso não é uma prática que começou hoje, ou esse foi um problema que foi encontrado agora. Tudo isso, para nós, né, de novo, os réis mortais aqui, né, porque a gente está falando só desses 3 grandes acionistas, a gente está falando, eles têm hoje uma fortuna avaliada em 180 bilhões de reais. É muito dinheiro. Sim. E não são, vamos dizer, né, não começaram ontem. Eles estão nessa estrada aí há muito tempo. Ou seja, são pessoas que conhecem muito do assunto. Então,
como é que ninguém parou, ninguém viu um problema? Porque não é um probleminha, é um problemaço. Não é que a gente está falando de 1 milhão ou de 100 milhões, são 40 e tantos bilhões. Gente, é muito dinheiro. É 0,5% do PIB do Brasil. 0,5% do PIB do Brasil. É escandaloso. E aí o Conselho não sabia de nada? O Conselho não viu? Os executivos... Você entende isso? Como é que a gente explica isso? Existem duas hipóteses. A hipótese A é incompetência e a hipótese B é fraude. Não existe uma terceira hipótese, na minha opinião. Considerando que eles não são incompetentes, tudo leva a crer que estamos falando de fraude. É uma questão muito séria, né? Porque a Lojas Americanas entrou em recuperação judicial. Também conversei ali com vários advogados, né, que são dessa área. E assim, nós vamos falar aqui bastante da Lojas Americanas, mas assim, eu particularmente, acho que o Alexandre também concorda comigo, que precisa se encontrar uma solução para esse problema. Porque nós estamos falando só de empregos diretos e indiretos de mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, são muitas famílias afetadas. Porque quando a gente fala de Lojas Americanas, não é só Lojas Americanas, você tem um monte de outras empresas que estão penduradas na Americanas. Explica um pouquinho isso, Alexandre. A Americanas, inclusive também informação pública, está lá nas notas explicativas, ela tem algumas dezenas de empresas investidas. Então você tem empresa de logística, tem a empresa financeira, que é a AMI, você tem a Natural da Terra, que eles inclusive compraram recentemente, que é uma rede de hortifruti. Enfim, você tem um ecossistema de empresas que estavam gravitando em torno da Americanas. E obviamente, para além dos empregos, né, muito bem falado, e obviamente é um impacto social muito complicado, a gente está falando de fornecedores. Muitos fornecedores que tinham talvez a Americanas como principal cliente ou canal de vendas, e não somente os pequenos, né, mas mesmo os grandes, né, também a informação pública aí na lista de credores que foi enviada para a Justiça, de 41,6 bilhões, se eu não me engano. A Samsung, por exemplo, tem 2 bilhões e qualquer coisa a receber. É muito. Talvez a Samsung tenha seguro de risco de crédito, ela não vai sofrer tanto, mas você tem lá 8 mil credores, né? A maior parte desses credores são fornecedores e eu creio que, não sei, talvez 90% desses fornecedores não têm seguro de risco de crédito, então eles vão ter realmente um grande problema. E isso pode também fazer um efeito dominó se esse fornecedor era muito dependente da Americanas, né? E da mesma forma, talvez outras empresas também dependam desse fornecedor, né? Se a gente está falando de uma indústria de transformação, você tem outras indústrias de matéria-prima que fornecem para essa indústria de transformação. Então, você compreende que é realmente um impacto gigantesco. Sim, é o que eu disse, né? A gente tem que torcer para que se encontre em bons termos uma solução para esse caos, né? É uma tragédia. E a gente falou primariamente dos empregados e dos fornecedores, né? E dos fornecedores. Agora, a gente tem que falar também dos pequenos investidores, né? Dado que é uma empresa cotada em bolsa e muitas pessoas tinham Americanas como referência e uma parte da economia delas estava em ações da Americanas que perderam 90% do seu valor de face, né? Então, você tem uma lista aí bem grande de poupadores, de investidores que também está sendo prejudicada. Isso em se tratando de ações em bolsa, mas note bem que no passivo da Americanas você tem debentures, que são dívidas de longo prazo e que elas também são negociadas no mercado, né? Então você tem fundos
que compram essa dívida, né? Então faz parte do portfólio desses fundos, e também pequenos investidores compram esses papéis em frações, né? E esses papéis, eles têm valor de mercado também. A partir do momento que a empresa entra numa RJ, esses papéis que aparentemente eram papéis de renda fixa, porque pagavam juros, né? Inflação mais juros, eles também têm uma grande perda. Eu li aí uma notícia que o fundo verde do Stuhlberger teve uma perda razoável porque tinha comprado papéis de dívida da Americanas. Então, você tem poupadores de renda fixa, poupadores de renda variável, enfim, você tem um problema também no mundo financeiro dos investidores. Sem falar, obviamente, dos grandes credores que são os bancos. Não, é uma catástrofe, é uma tragédia. Eu acho que, assim, talvez, né, a grande massa de pessoas ainda não entendeu a dimensão do problema. É um problema muito complexo no sentido que ele está atingindo muitas camadas, né, de pessoas, de empresas, enfim, de situações, da questão econômica, de credibilidade. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco, primeiro explicasse para as pessoas, né, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que funciona a questão do varejo, né? Uhum. E a informação que a gente recebeu é que você tem ali a questão das lojas americanas, né? Então, ela vai comprar de um determinado fornecedor. Uhum. Enfim, que pode ser qualquer coisa, pode ser, enfim, um chocolate ou um sapato, alguma coisa que ela vai vender no varejo dela. Uhum. E ela tinha como praxe pagar em 180 dias. Eu não vou entrar no mérito se isso está correto ou se está errado, porque se ele foi acordado, acordado está, né? Como diz, O né? combinado não é caro. O combinado não é caro. Mas as informações que a gente recebe é que muitas vezes esses produtos eles eram vendidos com... Não é que ele vendia em 180 dias, ele podia, enfim, terminar a venda daquele determinado produto em 30 dias. E aí... Explica para as pessoas como é que funciona isso. Mas se eu já vendi, por que eu não pago o meu fornecedor? O que acontece com esse dinheiro? Faz parte do business varejo, faz parte da dinâmica do varejo, financiar-se através de dívida com os fornecedores. E não há nada de errado com isso, porque é assim no mundo inteiro, né? O que a gente está falando é o seguinte: você preferencialmente, ou se a coisa funcionar bem, o prazo de giro do seu estoque, ele tem que ser menor que o prazo que você paga o seu fornecedor, né? E nós estamos falando desse capital de giro, né? É o termo correto, né? Essa sobra desse capital de giro, ele vai ser aplicado no mercado financeiro, pode ser muito bom em termos de juros altos, né? Como a gente está vivendo o país hoje, 13,75 de Selic. Mas, por outro lado, se você tem dívida com o banco, que era o caso deles, né? Complica muito, porque se você pegar uma dívida qualquer com o banco a 13,75, você vai ter que vender a sua mercadoria com um lucro tal que pague os 13,75, né? E ainda sobe para pagar as outras coisas, inclusive o dividendo do acionista, né? Que senão não tem graça. Você tem que dar lucro, né? No caso deles, o que aparentemente acontecia? Numa operação normal, você tinha lá dias de fornecedores, né? O prazo para pagar o fornecedor, 120, 180, não sei, o que foi combinado. Podia chegar até 360. Eu vi ali que alguns, né, com alguns fornecedores, eles podiam demorar até um ano para pagar. Eles tinham, vamos dizer, essa elasticidade no pagamento. Sim. Entretanto, o fornecedor, muitas vezes, ele não vai poder esperar esse prazo todo. Então, normalmente o que ocorre é uma antecipação desse pagamento com o correspondente desconto dos juros. Então, vamos arredondar para ficar mais fácil. Uhum. Vamos dizer que o juros anual é de 10%. Tá. E eu devo R$1.000.
a um fornecedor que pagaria em um ano. Numa conta muito, muito simplória, então eu falei assim, não, mas eu quero receber agora porque eu preciso. Para pagar também meu fornecedor, para pagar a folha, enfim. Ele vai receber esse valor descontado 10%, né, que é 10% de um ano, recebe os 900 e aí vida que segue. Agora, existem duas possibilidades. Se a companhia varejista é uma companhia muito bem capitalizada, ou seja, tem muito dinheiro no caixa, né, ela vai fazer essa operação com recursos próprios, né? Inclusive, tem muitos varejistas que possuem esse tipo de operação porque tem mais dinheiro em caixa do que dívida de curto prazo. Então, é uma espécie de um factoring interno, né? Ele mesmo se empresta dinheiro, é isso? Ele tem dinheiro em caixa e ele desconta com o próprio fornecedor, né? Ao invés do fornecedor levar esse papagaio no banco para receber, o banco desconta, não, o próprio varejista tem esse dinheiro e faz o desconto. Quer dizer, ele pode fazer isso se ele tem recursos próprios, né? No caso da Americanas, aparentemente não. O caixa era muito menor do que o valor de dívidas de curto prazo com fornecedores e bancos. Então, neste caso, é uma operação onde você apresenta esse fornecedor ao banco, né? O banco paga ao fornecedor, né? E na data combinada, obviamente ele vai descontar esse valor, né? Só que esse passivo, ele também de uma certa maneira, da Americanas, até porque é uma operação sempre que vai girando, vai crescendo. Não é que você tem uma compra agora e nunca mais vai fazer essa compra com esse fornecedor. É uma coisa que entra e sai, entra e sai, entra e sai. E talvez por isso, ninguém tenha se dado conta deste mecanismo, dessa contabilidade criativa que ocorreu aparentemente. O que o Sérgio Rial falou é que haviam inconsistências na ordem de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. O que ele quis dizer com isso? Assim, bom, se eu tenho esse desconto, vamos falar no contabilês, vamos tentar ser didático. Quando você reduz uma conta do seu passivo, né? O passivo é crédito, né? O ativo é débito. Então, do lado dos seus ativos é aquilo que você tem, né? É devedor. E do lado do seu passivo, que é o crédito, é o que você deve e crédito. E o que você tem menos o que você deve. O líquido é o patrimônio. Esses juros desse desconto que os bancos praticavam, este débito aparentemente estava sendo contabilizado reduzindo o próprio saldo de fornecedores, ao invés de ser contabilizado como uma despesa financeira ou eventualmente como uma conta no passivo de juros a serem reconhecidos futuramente. Então, o que acontece? É um exercício também muito, muito básico, né, de olhar o balanço de 30/9 com a lista de credores da recuperação judicial que saiu agora esses dias. Você compara lá, no balanço de 30/9, a conta de fornecedores era mais ou menos 5 bilhões, a conta de bancos era mais ou menos 18, se não me engano, 16 ou 18, uma coisa assim. Então era 20 e poucos bilhões. Agora, 3 meses depois, não é muito tempo, né? A lista de credores totais, que é banco, fornecedor, governo, era de 41,6 bilhões. Ou seja, teve um acréscimo absurdo. Coincidentemente ou não, é um número muito próximo do que o Real falou. Entendi. Porque a conta de fornecedores era 5
e agora virou 15, ou era 6,16, nessa ordem de grandeza. Então aumentou 10 bilhões. Não pode aumentar em 3 meses 10 bilhões. Tem uma coisa muito errada. Tem um erro muito grosseiro aí, né? E veja, é um exercício muito simples que eu estou falando. Eu estou comparando a lista que foi entregue à justiça. Olha, estou dizendo que eu tenho 8 mil credores, né? E que a soma desses credores é de 41,6 bilhões. Mas se você pegar somente fornecedores, uma conta grosseira, deve dar uns 15, mas tinha 5 só em setembro. Como é que aumentou? Bancos, pois é. E bancos são uma conta rápida também na lista dos maiores credores, que foi publicada numa notícia do UOL, são 26,5 bilhões. Né? Somar os principais bancos, Itaú, Bradesco, BTG. O BTG, o Deutsche Bank, se não me engano. O Deutsche é o primeiro. 26,5. E em setembro tinha 16, 17? Mas como assim cresceu? Como é que multiplica esse número? Não, mas a questão toda é... A inconsistência que o Real falou é isso. Mas aonde estava isso? Porque ele desapareceu e reapareceu. Isso me lembrou até um filme. Tem um filme do Tarantino, muito bom. Tarantino é apaixonado aí pelo cinema B. Então ele fez um filme que se chama Bulletproof, uma coisa assim, se não me engano. E aí tem uma hora que está aparecendo um carro, aí do nada ele some com um carro, que é uma proposta mesmo do cinema B, as pessoas saíam do cinema, olha que porcaria, depois o carro aparece de novo, né? Então como é que sumiu? Não, mas aquilo foi proposital. É mais ou menos isso. O número estava ali, depois ele some, depois ele volta, entende? É isso que as pessoas não conseguem entender. Onde estava esse dinheiro, né? Onde estava isso? Aparentemente, o número de fornecedores, ele estava subavaliado, né? Por quê? Porque tem esses lançamentos a débito, esses famosos juros ou desconto dessa operação do risco sacado, e muito provavelmente esse débito deveria estar na conta de resultados, então provavelmente se o resultado também estava superavaliado e consequentemente eu não sei se houve distribuição de dividendos, não vi essa notícia, mas provavelmente teve. Se houve lucro, tem dividendos. E se houve a distribuição de dividendos, esses dividendos foram distribuídos de uma forma errada, né? Porque não existia resultado para distribuir. Quem é o primeiro beneficiário? Que é o maior acionista, né? Se você pegar os 3 acionistas de referência, eles têm 20%, logo 20% da distribuição de dividendos são para deles. eles. É deles, né? Sem falar, obviamente, de outros possíveis donos de ações que trabalham na empresa, né? Diretor é normal, o diretor ter ações da empresa. E, aliás, tem notícias aí também de que havia, aparentemente, um movimento estranho nos últimos meses de venda dessas ações por parte dos diretores. E isso realmente pode ser um indício de uma coisa ruim. Aparentemente não foi uma coisa boa. Mas só para a gente entender aqui de novo, ver se o raciocínio está correto, você me corrija, porque você é o homem dos números. Então, o que acontece é o seguinte, a empresa tinha uma determinada dívida com os fornecedores. Aí o fornecedor precisava daquele dinheiro, daquele adiantamento daquele dinheiro, porque ele tem que comprar matéria-prima, o que você falou, pagar funcionários. Aí ele negocia com as lojas americanas e o seguinte, olha, então você me dá um desconto e eu te pago agora. É isso, correto? Sim. Só que as lojas americanas não tinham esse dinheiro em caixa. Não. Aí vão até os bancos. Aí pegam esse dinheiro nos bancos para pagar o fornecedor. Sim. Com esse desconto, correto? Sim. Só que quando você vai no banco, o banco não te empresta dinheiro a juros zero. Não. Ele vai ter um determinado juros. O que ninguém conseguia achar eram esses juros, é isso? Porque ele abaixava a dívida, que sei lá, eu tinha uma dívida de 120, vou pagar só 90, e tem 30 mil que sumiu, mas não sumiu, porque eu também tenho que pagar o banco, então eu tenho um delta ali de juros bancários. E dependendo, me corrija também se eu estiver errada, se eu pegar esses juros, esse dinheiro, vou pagar ele a prazo,
São juros compostos, é isso? É juros Sim. sobre juros. Então, é um juros bastante alto. Uhum. Tecnicamente falando, existem duas possibilidades. A possibilidade número 1 seria uma reclassificação. Então, talvez o número fosse aproximadamente aquele mesmo, só que a partir do momento que o banco fez o desconto, em teoria eu não devo mais ao fornecedor, mas eu devo ao banco. Porque não é que a dívida sumiu, né? A dívida está lá. Ela só foi adiantada para o fornecedor. Então, eu não devo mais ao fornecedor, eu devo ao banco. Essa é a primeira hipótese e, tecnicamente, nós estamos falando de uma reclassificação. A segunda hipótese, que é, na minha opinião, a mais provável, é um ajuste. Por quê? Porque este débito dos juros, muito provavelmente, estava reduzindo indevidamente o saldo. Aí, tanto faz se é de banco ou de fornecedor, tanto faz. Mas quando eu estou mostrando um ativo ou um passivo por um valor maior ou menor, tecnicamente eu tenho que fazer um ajuste. E quando eu falo de um ajuste, eu não estou apenas geograficamente tirando de um ativo ou do passivo. Eu tenho que lançar isso a resultados, se eu estiver falando do exercício em curso, né? Ou, eventualmente, um ajuste de exercícios anteriores, porque a gente está falando de alguma coisa que aconteceu em anos anteriores, então o patrimônio líquido seria afetado. E contabilmente, quando você encerra o exercício, o lucro ou o prejuízo daquele exercício, ele volta para dentro do grupo chamado patrimônio líquido, que é onde tem lá o capital inicial, que é a dívida para com os acionistas, né? Mais ou menos os resultados acumulados. Não sei se foi claro, mas... Não, foi claro. Não. É só para a gente conseguir entender aqui, porque olha só, a gente está falando aqui, na verdade, de duas operações. Digamos que o fornecedor aceite receber em 180 ou 360 e ele não precise desse adiantamento, desse dinheiro. Sim. Ele tem lá capital suficiente para rodar a empresa dele, ele já se programou para esperar receber o valor cheio ali no final. Correto? Mas aí a informação que a gente tem que aquela determinada mercadoria dentro dessa empresa poderia já estar toda vendida. E se ele vendesse com antecedência, né, ele vai pegar esse dinheiro. Então, digamos, eu vendi tudo isso aqui em 60 dias, mas eu só vou te pagar em 180. Esse dinheiro eu coloco no banco e estou ganhando o rendimento de juros do banco. Sim. Então, assim, porque quando a gente para pensar no varejo, a margem, a gente sabe que é muito apertada. Sim. Né? A margem que eles recebem ali em cima do produto, não dá para você colocar uma margem muito grande, até porque você tem uma concorrência hoje muito grande. São muitas empresas que estão trabalhando, né, na mesma modalidade das lojas americanas. Então é tudo ali muito apertado porque é uma luta de preço. Sim. Quem tem o menor preço leva, porque não tem, por que eu vou comprar um celular que é igual, eu vou procurar o preço mais barato. Sim. E hoje o mercado digital me dá essa possibilidade de eu checar. Olha, eu quero esse modelo de celular, eu estou vendo aqui que nas lojas americanas está com o melhor preço. Então a gente sabe que eles lutam com o preço e a margem. Mas eles estão ganhando ali na frente, Sim. no mercado financeiro. Sim. Então, o que me leva a crer que não é só uma empresa de varejo, né? Porque é uma empresa que também está ganhando dinheiro ali. E vamos, é o que você falou, é praxe, é o que foi combinado, e o combinado não é caro. No mínimo, Carla, aqui achar isso um tanto quanto... Eu não sei, um tanto quanto imoral, né? Porque se eu tenho dinheiro, eu vou lá e pago o meu fornecedor, né? Liquido aquela minha dívida. Mas quando a gente olha o tamanho da dívida das lojas americanas, ela é muito grande, Alexandre, entendeu? Ela é muito grande. É assim, 40 bilhões é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. E aí eu vou te fazer uma pergunta, é normal esse valor de 40 bilhões? Olha, numa operação de varejo, é normal você ter um saldo de fornecedores bem maior que o seu caixa, né? Porque faz parte da operação. Aliás, uma coisa que eu não comentei, mas depois que eu trabalhei na KPMG, por um acaso eu trabalhei em duas companhias de comércio, né? Eu trabalhei no Carrefour e eu trabalhei no Macro Atacadista também, né? Antes de fundar a minha empresa.
E você sabe que o Carrefour ele tem uma história no Brasil muito interessante, né? Para quem viveu aí nos anos 80 e 90, vai se lembrar que o Carrefour teve um boom de crescimento e começou a engolir os outros concorrentes, até o momento que, em algum momento dos anos 90, o Carrefour era líder do varejo brasileiro, né? E aí a pergunta, mas como é que o Carrefour cresceu tanto em tão pouco tempo? Exatamente através desse mecanismo e a partir do momento que o Brasil tinha uma inflação crônica de 20%, 30%, que durou muitos anos. A hiperinflação, né? Hiperinflação. O que o Carrefour fez? Ele fazia algo muito parecido. Ele tinha lá um fornecedor que ele pagava lá em 30, 60 ou 90 dias, depende de cada negociação, mas ele sabia que naquele preço você tinha uma inflação embutida, né? E isso era normal. Ou em qualquer país que tem esse surto inflacionário, é uma coisa normal. Você embute esse juro, porque você sabe que daqui a 90 dias, quando você receber esse dinheiro, vai valer menos, né? Ou a maioria dos varejistas, ou quase todos os varejistas da época, eles não faziam essa conta da inflação, né? E basicamente, ele tinha uma operação normal, ele pagava o fornecedor dele por valor de face, pagava no prazo, uma vez ou outra tinha algum desconto, né, quando o cara realmente estava enforcado e precisava daquele dinheiro. E isso, no ambiente inflacionário, se você não trabalha essa remuneração da sua tesouraria, né, você vai ter um crescimento muito menor. O que o Carrefour descobriu? Falei assim, para um pouquinho. A inflação é 30% ao mês, né? E eu estou pagando esse cara 60 dias. 30% mais 30%, com juros compostos, vai dar 0,60 e qualquer coisa. Eu disse, o fornecedor, vem aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar com 40% de desconto agora. O cara, obviamente, que ele topava. Mas qual que era o segredo do Carrefour? Ele repassava isso no preço de venda. Ele também abaixava o preço. Ele baixava o preço de venda e foi assim que eles cresceram, porque eu não... Ele tinha o melhor preço. Desculpa se eu vou entregar a sua idade, Carla, mas você lembra fazia compra nos anos 90 Sim. No hipermercado, era muito mais barato. Era verdade, nós todos íamos, né, para os hipermercados, porque eles tinham o melhor preço. Exatamente por esse mecanismo. Ela lembra que ela ia mudando o preço, era uma coisa absurda, as pessoas estocavam. Muita gente nova não entende o que era hiperinflação, era uma coisa horrível, porque de manhã era um preço, no final do dia era outro. O Carrefour foi talvez o primeiro grande varejista que sacou esse mecanismo. Só que qual que foi a grande ideia? Foi levar isso ou reduzir isso no preço de venda. E obviamente, tentar receber isso à vista também, senão não tem graça. E o dinheiro que sobra, você bota numa aplicação financeira que vai dar exatamente a mesma coisa que o desconto do seu fornecedor, ou até um pouco mais, a partir do momento que você é um grande... você tem uma grande tesouraria, você tem muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, melhores taxas você consegue com o banco, né? Então, eu lembro muito bem que foi uma grande sacada, né, do varejo e foi com isso que o Carrefour cresceu muito no Brasil. E, obviamente, depois, outras empresas passaram a copiar essa estratégia do Carrefour em época inflacionária. Hoje, a gente não tem essa inflação. Essa hiperinflação. Então, a coisa, a guerra de preços é muito grande. Aí é na margem e é na briga de você obter o seu cliente. E, obviamente, sobretudo no mundo de hoje, no mundo digital, se você vai fazer alguma compra, o que você vai fazer é usar um comparador de preço. Uma pesquisa. Você tem vários comparadores de preço por aí. Você, eu quero comprar este livro que está aqui, Justiça Filosófica. Ecológica. Ecológica, Justiça Ecológica, Shalom Moreira. Esse livro ele pode ter vários preços. Não é? Em vários lugares. É o mesmo livro, eu vou pagar o mais barato, é o que está correto. Mas, de novo, a gente volta naquela questão desse número de 40 bilhões, que é um número muito grande. Sim. E aí eu vou te perguntar,
Porque é o seguinte, quando a gente está falando, né, a gente falou aqui dos 3 maiores acionistas, do conselho, dos executivos, mas esse balanço também, ele passa por uma auditoria. Sim. Como é que essa auditoria também não pegou? Porque, assim, tem muitos, sabe, assim, mecanismos para serem descobertos esses erros, né? Porque, de novo, a gente está falando de uma empresa de capital aberto, Sim. onde ela tem que ser 100% transparente, 100% honesta, correta, né? Tem que ser como uma mulher de Nero. Ela não pode ter um erro, né? Então, Me explica isso, porque eu também não consigo entender, né? O que aconteceu com essa empresa de auditoria? a PwC era o último auditor e provavelmente eles vão ter muito o que explicar, né? Agora, uma coisa que, não fazendo defesa da PwC ou de qualquer auditor, mas até indo um pouquinho para a questão até conceitual e filosófica da coisa, né? Para quem não conhece contabilidade, para quem não é do nosso meio, todo mundo acha que a gente só fala de números e mais nada, né? E que na faculdade ciências contábeis ciências exatas, né? Do mundo de exatas. Não é do mundo de humanas, né? Muito embora número seja a principal matéria-prima, mas você tem outras questões para avaliar um número, né? Você tem algumas questões, inclusive, um pouco subjetivas, né? Por exemplo, quando você tem a possibilidade de ter uma dívida, ou a gente chama de contingência, né? Você tem que contingenciar um número que você não sabe se você vai pagar ou não. Por exemplo, impostos que estão em discussão judicial. De repente eu fui mais agressivo e resolvi ir pela tese de pagar menos. Bom, essa matéria ela vai ser julgada, né, pelas entidades aí, até chegar eventualmente no STF, né, que vai dar a palavra final, né? Se você tem ou não que pagar aquele determinado imposto. Partindo do julgamento e de uma certa subjetividade, eu vou ter que avaliar se aquela minha dívida ou aquela minha contingência ela é possível, remota ou provável. Você repara que para eu fazer isso, você tem um certo grau de subjetividade, não é 100% exato. Para eu avaliar se eu vou ter que pagar ou não alguma coisa, não sei, talvez eu vou depender de uma resposta de um advogado, né? De um outro tributarista, porque realmente é uma matéria complicada. Eu não sei dizer se eu vou pagar mais ou menos, depende do julgamento, não sei, né? E isso vai influenciar no balanço. E os auditores trabalham com isso. Então, não estou afirmando isso, mas pode ser que eles tenham discutido algum critério, né? E acharam adequado aquele critério, né? Mas não necessariamente foi o melhor critério, né? Como a gente está vendo agora. Eu volto a dizer, em 30/9, o passivo de fornecedores mais bancos era 20 e poucos bilhões. Em 3 meses cresceu para 41. É muito possível que os tais 10 ou 20 bilhões que o Real citou é justamente a diferença da lista de credores para o saldo publicado de setembro, né? Então, talvez a capacidade de julgamento do auditor tenha falhado. Pode ser. Agora, vem cá, vamos voltar aqui de novo, Alexandre. Se ficar constatada a fraude, né? Porque tudo ainda está em investigação, né? Então, nós precisamos, inclusive, aqui sermos, né, bastante cuidadosos, né? Então, estamos imparciais, aqui, exatamente, conjecturando, né? Agora, se ficar comprovada a fraude, que de fato houve a fraude, por que é que essa fraude existiu, no seu ponto de vista? Simplesmente para pagar dividendos, para pagar maiores bônus? Porque, assim, quando você para para olhar esses 3 nomes, né? Lehman, Sicupira, o Marcel,
são... Lendas. Eles são lendas, Lendários, exatamente, né? Assim, os jovens se inspiraram nele, ou se inspiram nele, eles construíram toda uma reputação. Então, e de repente, construíram toda uma história, e você vai jogar essa história na lata do lixo, e da pior maneira possível, porque é uma coisa muito gananciosa, né? Porque, assim, é só dinheiro. Eu particularmente me incluo no rol das pessoas que são fã deles, porque eu parto do princípio que ninguém chega à liderança do nada, ninguém é líder por acaso, né? Eles são de fato empresários muito bem sucedidos e que até então tinham o toque de Midas, né? Óbvio que eles erraram também, né? Nem todo investimento dá certo, mas eu diria assim que nós temos uma hipótese muito primária, né? Que tem a ver com o custo da dívida, que é mais ou menos o seguinte. Eu falei agora há pouco a possibilidade de ter sido uma reclassificação e não ajuste. Então o saldo que estava em fornecedores deveria estar em bancos, sem entrar no mérito de que o número estava errado, ele deveria ser maior. Somente para reclassificação. É o seguinte, quando o banco empresta dinheiro a alguém, ele vai fazer uma análise de liquidez e de saúde financeira. E aí dão aqueles famosos ratings. Uhum. Né? Se você tem uma dívida total de 20 bilhões, para dizer, no caso deles, bilhões, 20 bilhões, sendo que 5 é com fornecedores e 15 é com bancos, é muito pior do que fosse 15 com fornecedores e 5 com bancos, entendeu? Então, somente pelo fato de eu reclassificar mais fornecedor e menos banco, ele já teria uma taxa melhor. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque se você deve mais ao banco, peraí, o banco ele não tem muita paciência e ele tem instrumentos para cobrar aquela dívida de uma forma mais rápida, né, do que o prazo que está marcado com o fornecedor. Aliás, é por isso justamente que a empresa foi para a RJ em tão poucos dias. O banco soube dessa notícia, peraí, agora eu vou cobrar agora. Ele tem essa cláusula, ele pode fazer isso, né? Então, a primeira coisa talvez essa reclassificação tenha sido feita para baratear o custo dessa dívida, né? Ou seja, tomar empréstimos mais baratos do que se você tivesse os números melhor classificados ou melhor apresentados. Ou seja, são muitas variáveis, né? São muitas questões aí de problemas. A segunda hipótese você falou, é ganância. Não, porque você tem que ter uma história, né? E assim, não é que nós estamos falando de uma fortuna que está começando, não, são pessoas que já estão ali estabelecidas. Quando a gente fala, o Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico, né? O brasileiro mais rico do Brasil. Sim, né? mais Então, rico do Brasil. Assim, não precisava de nada disso. Entende? Assim, para mim, até onde, né, se ficar comprovado, de novo, nós precisamos aguardar aí que essas investigações todas cheguem aí ao fim, mas assim, não precisa. Você tem dinheiro suficiente, você tem dinheiro para muitas gerações, mesmo que seus descendentes aí de algumas gerações deem errado, é muito dinheiro. Considerando a questão não somente de tudo aquilo que a gente já falou, dos envolvidos, né? Dos colaboradores da empresa, dos pequenos investidores, dos grandes investidores, dos fornecedores, enfim, todos os stakeholders envolvidos, né? De fato, eu acho que existe uma questão de reputação, né? E de credibilidade, e talvez, numa situação crítica dessa, se esperava que o trio aí de acionistas referência fizesse um aporte, porque eles podem fazer esse aporte, né? Eles têm liquidez para isso
e talvez a imagem não ficasse manchada como neste momento está. Não significa que, mesmo fazendo o aporte, que a fraude não vai ser investigada, mas eu concordo com você, que é mais ou menos o que você me explicou aqui no começo, o que aconteceu no Banco Pan-Americano, não é isso? Foi. O maior acionista foi lá e colocou o dinheiro que precisava para sanar a dívida, correto? Sim, quando houve o problema no Pan-Americano, e antes dele ter sido vendido, a princípio, acho que a Caixa investiu ou comprou, e depois o BTG comprou mais tarde da Caixa. Mas imediatamente... E era uma história parecida, hein? Lembro bem, era uma fraude também, estava sendo cometida pelos executivos do banco. Aparentemente, o Silvio Santos não tinha conhecimento, né, do que estava acontecendo, mas em algum momento isso ficou claro. Não sei exatamente de que forma, se foi numa auditoria, ou enfim, não sei exatamente como veio à tona essa informação, mas de fato o banco tinha um buraco, né? E aí poderia ter sido liquidado, como qualquer banco, né? Faz parte das regras do sistema financeiro do Brasil, mas a notícia que a gente tem é que o Silvio Santos botou lá o aporte que era necessário para o banco seguir operando. Entendi. E se a gente fizer a conta proporcional às fortunas da época e de agora, eu acho que se esperava que os acionistas fizessem um aporte até por uma questão reputacional. Eu concordo 100% com você. Eu li até uma matéria, né, do Marcel dizendo, olha, isso aqui é um mau negócio, friamente, se a gente tivesse que pensar friamente, né, tem que deixar falir, enfim, eu entendo do ponto de vista de negócio, mas quando você pensa no ponto de vista humano, né, que a quantidade de pessoas que estão envolvidas, de empresas, enfim, é uma catástrofe. Né? Então você, assim, é muito duro, né, de ouvir isso, né? Tipo assim, é o que você falou, eles têm condição financeira de sanar esse problema, né? Sim. Vamos dizer, o problema financeiro. Aí, se houve fraude ou não houve fraude, se houve crime, é um segundo ponto. Quem são os responsáveis pela fraude? Que isso precisa ser investigado, precisa ser descoberto, porque até para trazer de volta a credibilidade para o nosso país, né? Sim. Para trazer uma tranquilidade para as pessoas. Você tem um efeito dominó também. A partir do momento que acontece isso com uma grande varejista, os bancos começam a ficar mais arredios a emprestar dinheiro para outros varejistas. É a matéria que saiu hoje, a gente estava até lendo no Deutsche. Agora deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui. Saiu também uma questão aonde a Lojas Americanas apresentava, né, clientes para os bancos. E que eles recebiam, inclusive, uma bonificação por isso. Sim. Não sei se era uma bonificação, talvez num abatimento de juros, enfim. Mas se existia né, vamos dizer, né, esse acordo, né, entre, olha, eu te apresento um cliente aqui, vou receber um bônus ali... É uma outra coisa que eu achei um tanto quanto estranha, quando os bancos chegaram assim, não, mas a gente não está sabendo o que está acontecendo. Será que é possível também que os bancos não soubessem do que estava acontecendo, tendo todas essas informações? Porque assim, o banco, ele te checa, né, de trás para frente e de frente para trás, né? É pior do que o raio-x, aquele que a gente passa nos Estados Unidos, que hoje que tiver o teu corpo nu, né, ver seus ossos. Ele sabe tudo. Eu até estava conversando outro dia com uma amiga minha do mercado financeiro, ela fala assim, olha, se algum dia você comprar um imóvel, você financia, nem que seja uma pequeníssima parte, porque quando você financia, o banco que está te financiando, ele vai checar se aquele imóvel não tem nenhum problema. Ele passa num pente fino. É verdade. Então, como é que os bancos não sabiam? É difícil supor que não sabia. É muito difícil crer que não sabiam. Por vários motivos, né? O primeiro é porque Americanas tem conta em bancos, né? Então todo dinheiro que entra e que sai está onde? Está no banco. Está no banco. Então o banco sabe quando... Não bate do colchão, né? É óbvio que o banco sabe quanto que entra e quanto que sai. Não sei exatamente qual era o principal banco de movimento da Americanas, mas
certamente os principais bancos de varejo têm informação diária, online, né? E agora você tem o Open Banking, então um banco consegue enxergar o outro banco. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido que o banco não soubesse. São questões, porque não são só questões contábeis, né? São muitas questões que elas precisam ficar esclarecidas. Não sei se você concorda comigo, Alexandre. É tudo muito estranho, tem uma gritaria. É lógico que o banco é credor, ele quer receber, mas assim, de novo, eu consigo entender um pequeno acionista, um fornecedor cair no Arapuca. Mas quando você pensa nos grandes bancos, quando você pensa nos grandes acionistas, né? Você tem um conselho de administração. Gente, é muito. Aí você tem aqui a nossa CVM, aí ele tem, ele tem ações no mercado americano, que a gente nem teve tempo aqui de falar no programa de hoje, que é um problema seríssimo nos Estados Unidos, né? Seríssimo. Certamente haverá processos de investidores querendo ressarcir os seus prejuízos, sobretudo se for comprovada uma fraude, né? Isso, inclusive, aconteceu uns anos atrás com a Petrobras, na Operação Lava Jato. Você tinha investidores exterior que entraram em processo e foram ressarcidos essas perdas, né? Você tem todo um conjunto de mecanismos, né, para que seja dada transparência a essas operações. E tem que ser assim mesmo, e é assim no mundo inteiro. Deveria ser assim, né? Então, a partir do momento que todos esses mecanismos falham, você tem que levantar as culpas, né? E você tem que ressarcir essas perdas, porque você acreditou em tudo isso, em todos esses mecanismos de salvaguarda, né? Como a gente falou agora há pouco, você tem o auditor externo, você tem o auditor interno, você tem conselho fiscal, você tem conselho de administração, você tem os bancos olhando, todo mundo olhando. Não é possível que isso tenha escapado nesta magnitude. Não, exatamente, e o que você explicou são informações públicas. Não é que a pessoa tem muita dificuldade para encontrar, não, aquilo tem que ficar muito escancarado, né? O nível de transparência é altíssimo. Deveria ser. Aí porque assim, é uma transparência, né, com um pouco, ela tá com um pouco de astigmatismo, né, tá embaçada, um pouco embaçado, né? Aí você olha assim, não, mas estava pequenininho lá longe, você não viu direito, mas eu coloquei, né, depois ele aparece grande ali. Então, a partir do momento que a gente considera que é muito difícil supor que os bancos não tivessem informações suficientes para ver que a situação financeira da empresa estava se deteriorando, aí você pergunta, tá bom, mas então por que fez vistas grossas, né? Porque ele também ganhava com isso. Alguma coisa, né? Óbvio, então, né? é assim, o que a gente precisa... Estava cômodo. O que a gente precisa aguardar é para que mais informações, né, venham surgindo. O que acontece é que agora a Americana passa aí por uma recuperação judicial, né? Eles estão aí entrando em acordos. Eu de verdade espero que eles cheguem num acordo, inclusive que eles, né, parem e pensem, né, no tamanho do problema, porque é um problema social, é um problema financeiro, é um problema econômico, é um problema de reputação, é um problema de imagem. É um problema muito grande, gente. É um problema, uma tragédia. Então, que esses 3 grandes acionistas, né, entrem ali num entendimento, né, nessa questão judicial, para que a gente consiga amenizar o desastre, né? Porque é um desastre, um desastre. É um desastre por vários ângulos que a gente queira enxergar, é realmente desastroso. Tem uma outra questão que também, vamos falar um pouco, uma questão até filosófica, né? Qual a idade desses senhores? Nós estamos falando de pessoas na casa dos 70, 80 anos. É verdade. Qual é o sentido de você manchar a sua reputação se você está à beira da morte? A única coisa que é certa nesse mundo é que nós vamos morrer. Exatamente. A única certeza que a gente tem. E estatisticamente falando, você está falando de senhores que
na casa dos 80 anos. Por que motivo você não faria esse aporte? Não falar do ponto de vista da reputação, que fosse eu... Social, né? É uma questão social, esse é o ponto. Eu também concordo com você. É uma questão social. Não, a gente deseja que eles vivam muitos anos, mas a gente entende que pela idade, né, pela expectativa de vida, né, você está chegando ali perto, né, você começou e uma hora você termina, né? Eu concordo com você. Alexandre, eu quero te agradecer muito, deu uma aula aqui pra gente, tentou explicar um pouquinho, né, essa questão das lojas americanas. Nós vamos continuar aí aguardando mais informações do que vem pela frente. Como eu já disse aqui anteriormente, eu espero de verdade que eles entrem ali no entendimento e eles têm condição, né, de solucionar esse problema para que o impacto e a catástrofe não seja maior, né, do que já está sendo. E assim, a gente está falando ali de muitas famílias, de muitas empresas que dependem desse grupo. E a gente volta na próxima semana com mais um programa À Prova de Bala. À Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.